Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Jorge Terra e sou mediador do Polo de Campos de Goytacazes. O vídeo de hoje que a gente vai discutir vai ser sobre relações numéricas no âmbito da química, tá? E a primeira relação numérica que a gente vai discutir vai ser massa atômica. Massa atômica, o que seria, gente? Massa atômica seria, como a própria definição que está no slide, seria a média ponderada dos isótopos de um determinado elemento químico. Isótopos, isso já foi discutido em aulas anteriores. Isótopos, iso vem de igual e topos, do P, vem de prótons. Então, o que quer dizer? Que você vai ter espécies que vão ter o mesmo número de prótons, mas o que vai diferenciar uma espécie da outra vai ser a sua massa, tá? O que determina a identidade de um átomo, gente, é a quantidade de prótons, que é a mesma coisa de dizer número atômico, tá? Então a gente pode ver um exemplo aí, o cloro. O cloro, o átomo de cloro, tem número atômico igual a 17, ou seja, tem 17 prótons, 17 cargas positivas no núcleo. E ele tem duas formas de isótopos. Tem o cloro com massa 35 e massa 37. Eles são isótopos, certo? Tem massas diferentes. Como que eu calculo a média no caso ponderada desses isótopos? Ora, você vai pegar a massa do cloro 35 e multiplicar pela abundância dele na natureza. E somar com outro isótopo do cloro, que nesse caso é 37, vezes a porcentagem que ele se encontra, que é 25%. E quando eu divido por 100, eu tiro a porcentagem. E isso, no final das contas, essa média ponderada, se dá a massa atômica do cloro que vocês veem na tabela periódica que vocês estão vendo no canto direito do vídeo. Isso aí, os elementos que têm os valores de massas deles, vai se dar por essa média ponderada dos isótopos daquele elemento químico. Nesse caso, a gente fez do cloro. Tá bom, gente? A gente viu aí que o cloro que vocês veem na tabela tem massa no final lá 35,5, por causa dessa média que foi feita. Tá? A respeito da massa atômica quanto à sua unidade, se dar por U. E o que quer dizer U, Jorge? Simples. Pegou-se o carbono 12, de massa 12, e dividiu ele em 12 partes. E pegou-se uma dessas 12 partes e se definiu como que nada mais nada menos isso representaria a unidade da massa atômica, ou seja, 1U. Então, 1U nada mais nada menos seria 1 sobre 12 do átomo da massa do carbono 12. E partindo disso, a gente iria fazer comparações com os outros elementos. Então, por exemplo, o hidrogênio. O hidrogênio ele tem massa atômica igual a 1U. Isso quer dizer o que, Jorge? Que nada mais nada menos, o hidrogênio já corresponde à própria unidade da massa atômica, que é 1U. Concorda? O U, né, seria 1U também, a mesma coisa, seria a unidade de massa atômica. Já o oxigênio, 16U. E o que quer dizer isso, Jorge? Que o oxigênio ele é 16 vezes maior que a unidade de massa atômica, que a gente viu que é isso aqui, 1U. Tá? Então é sempre um comparativo com a massa do átomo de carbono 12. Agora, quando eu tenho o exemplo 2, eu tenho agora não um átomo, eu tenho uma molécula, H2O, molécula da água. E que eu tenho que, para saber a massa da molécula, eu vou descobrir a massa molecular dela. E para isso eu tenho que saber a massa atômica, que é de átomo, do hidrogênio e do oxigênio. O hidrogênio vale 1. O oxigênio vale 16, que a gente discutiu no exemplo 1. Mas agora eu tenho 2 hidrogênios, então eu tenho que multiplicar por 2 e somar com um do hidrogênio, que é 1 vezes 16. Então eu vou obter 18U. Tá, gente? Então só para vocês terem em mente que a massa atômica tem como expressão de unidade U. Tá? Então você vai conseguir ver um comparativo de quantas vezes ela é maior do que a unidade de massa atômica. Tá? Continuando. Há outras relações que a gente vai discutir aqui e antes de começar a falar, eu dou um exemplo aqui para vocês estão vendo no lado direito aí, uma dúzia de ovos, né? Então, perceba-se que há uma relação por meio do seguinte, você sabe que uma dúzia corresponde a 12 unidades, depende do que você estiver relacionando. Então, nesse caso, uma dúzia de ovos eu sei que corresponde a 12 ovos. Isso é a minha referência. Então, se eu quisesse saber, por exemplo, quantos ovos tem em 2 dúzias de ovos? Ora, por meio da minha referência, que você sabe que se uma dúzia tem 12 ovos, 2 dúzias vão corresponder a 24 ovos. Então você tem a sua referência, que essa ideia de uma dúzia corresponde a 12 unidades, e aí a partir daí, do que eu quero descobrir, eu faço uma relação. Então as relações que a gente vai envolver aqui vai ser nada mais nada menos a respeito de mol,
tá? Que o mol nada mais nada menos é uma quantidade de matéria, é uma porção da matéria. Ou seja, já foi discutido em vídeos anteriores que nós temos nada mais nada menos nós temos a matéria, que, de uma maneira geral, que nada mais menos ocupa um lugar no espaço, tem volume, mas quando a gente tenta analisar de uma maneira um pouco mais específica, a gente associa uma porção dessa matéria. Então a gente associa-se a mol. E mol a gente pode relacionar com a massa molar, em que nada mais se estabelece mais ou menos a mesma ideia da massa atômica, mas ali eu não vou utilizar a unidade U, eu vou utilizar uma unidade que a gente consegue ver aí por gramas por mol. Tá? E vai ser o mesmo princípio. Eu tenho uma substância e eu vou ter que saber a massa molar de cada átomo que constitui a substância e somar para obter o valor da massa molar da substância. Uma outra relação que pode ser também mol com a constante de Avogadro. Geralmente, quando se discute essa relação de constante de Avogadro, gente, é quando a questão trabalha alguma coisa de quantas moléculas, quantos átomos. Então eu vou relacionar em que a cada 1 mol de qualquer composto vai corresponder a 6 vezes 10 a 23 moléculas, tá? E uma outra relação é mol com volume de um gás, em que, para você fazer essa relação, ele vai ter que estar numa condição favorável, uma condição que seja propícia para você fazer essa discussão, em que vai ter que estar nas condições normais de temperatura e pressão, que nada mais nada menos é 0 graus Celsius e 1 atm de pressão atmosférica. Então, quando eu tenho um mol de qualquer gás, nessas condições de CNTP, o volume de um gás corresponde a 22,4 litros. Tá bom, gente? Então, por meio disso, a gente vai estabelecer essa referência do importante que vocês estão vendo aqui, que um mol do composto vai corresponder à sua massa molar, que é esse emisão, e que vai corresponder a 6 vezes 10 a 23 moléculas. E se for na condição normal de temperatura e pressão, na CNTP, vai corresponder, se o composto for um gás, a 22,4 litros. Tá? Então, discutindo a massa molar tem como unidade gramas por mol, diferente da massa atômica. Numericamente, pessoal, massa atômica e massa molar é a mesma coisa, numericamente. O que muda vai ser a relação. Massa atômica associava lá a respeito de quantas vezes era maior que a unidade de massa atômica. Já aqui a gente vai discutir gramas por mol. Então, o exemplo 3 aqui a gente consegue ver que a massa molar do cálcio corresponde a 40 gramas por mol. E o que quer dizer isso, Jorge? Ora, se a cada 1 mol de cálcio, né, o elemento cálcio, eu sei que corresponde a quantos gramas? 40 gramas. Então, é uma relação bem simples. A massa molar associa sempre-se para 1 mol de qualquer espécie. O exemplo 4, molécula de água. Molécula de água, mesmo princípio lá da massa atômica. Os valores numericamente são iguais, o que muda são as unidades, gramas por mol, em que eu vou ter que multiplicar por 2 no caso do hidrogênio, que eu sei que a massa molar do hidrogênio vale 1, mas são 2, então vai ser 2 vezes 1, mais 1, que só tem o oxigênio na molécula da água, vezes 16. Então eu obtenho 18 gramas por mol. Então eu sei que a cada 1 mol de água, quantos gramas corresponde? 18 gramas. O exemplo 5, a mesma ideia. CH4, eu tenho um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio para formar a molécula. Então eu sei que o hidrogênio vale 1, mas são 4, multiplico por 4, somo com 1 átomo de carbono vezes 12, que é a massa molar do carbono. Somado vai dar 16 gramas por mol. Tá? Outro exemplo aqui, a glicose, que a gente consegue perceber que ela é formada por 3 átomos, em que eles têm os seus índices. Os índices são esses números de baixo, que correspondem à quantidade de cada átomo. Então o carbono tem 6 átomos, o hidrogênio tem 12 e o oxigênio tem 6. Então eu vou ter que pegar a massa molar do carbono e multiplicar por 6, depois 12 do hidrogênio vezes 1, que é a massa molar do hidrogênio. O oxigênio são 6 oxigênio, mas vezes 6, 16, perdão. E vai dar 96. Somando isso tudo, vai dar 180 gramas por mol. Então eu sei que a cada 1 mol de glicose, eu sei que corresponde a 18 gramas. O exemplo 7 é um caso que já foi discutido a respeito de funções inorgânicas, função sal. Isso aqui é um sal, mas é um sal pentahidratado, tá? Porque ele está sendo tratado por 5 moléculas de água. E o que você vai fazer aqui é simples. Você vai pegar a massa molar do cobre, faz meio de forma separada inicialmente. Pega a massa molar do cobre, multiplica pelo índice dele, nesse caso é 1, que foi feito aqui, dá 63,5. Do enxofre, a massa molar dele é 32, vai ser multiplicar por 1, porque aqui o índice dele também é 1. Mas agora, perceba que o hidrogênio tem apenas na molécula da água. Então o que eu vou fazer? A massa molar do hidrogênio vale 1.
Mas perceba que esse número na frente multiplica pelo índice do hidrogênio, que são 2. Então vai ficar 10. Então você vai pegar a massa molar do hidrogênio vezes 10. Vai dar 10. Do oxigênio tem uma peculiaridade. Por quê? O oxigênio tem tanto nessa forma do sal quanto na água. Então você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que pegar o índice do oxigênio, aqui, nesse caso do sal, que é 4, e multiplicar pela massa molar dele, 16. E somar com o outro lado lá da molécula da água, em que vai ser o quê? Se aqui o índice da água, do oxigênio, vale 1, multiplicado por 5, né, vai dar, no caso, multiplicado por 5 vai dar 5, e multiplicar pela massa molar dele, que é 16. Então vai ficar 5 vezes 16. Somando toda essa porção de oxigênio, eu obtenho 144, tá? Somando isso tudo no final, eu consigo obter a massa molar do meu sal pentaidratado, o meu sulfato de cobre 2, tá? Que dá esse valor aqui, 249,5, tá bom, gente? Dando quantidade agora e fazendo mais exemplos, para vocês entenderem essas relações que eu estou tentando discutir com vocês. Quantidade de matéria, mol. Percebo que no exemplo 8 fala assim, quantos mols há em 80 gramas de NaOH? Então perceba, o que ele está relacionando? Mols com gramas. Então naquela referência que eu estabeleci com vocês, eu relaciono mol com grama, que é a massa molar. Então eu vou estabelecer essa discussão entre essas duas relações. Eu não vou discutir mol com volume, 22,4 litros. Aqui a questão não está falando nada de litros, então eu não vou relacionar isso. Então eu sei que eu tenho que ter minha referência. Um mol de NaOH vale 40 gramas, que é a massa molar do NaOH. Porque o Na vale 23, o oxigênio vale 16, o hidrogênio vale mais 1. Somados, isso vai dar 40 gramas, tá? Mas em 80 gramas, que eu quero saber, quantos mols vão ser? 2 mols, tá? O outro exemplo agora com uma relação da constante de Avogadro, como falei para vocês. Perceba que tem uma parada aqui bem interessante de discussão, tá? Ele pergunta, quantos átomos há em 2 mols de água? Então, átomos com mols. Ele está relacionando quantidade de matéria com a constante de Avogadro, porque sempre que for associar moléculas ou a átomos, a gente vai ter que usar essa constante, um valor fixo, tá? Mas tem um pequeno detalhe aqui, que é o seguinte. Se ele está perguntando átomos, e que a minha substância é uma molécula, a molécula é formada por átomos, um conjunto de átomos, certo? Então eu vou ter que fazer o seguinte, a cada 1 mol de água, quantos átomos correspondem? Ora, você tem a constante, que é 6 vezes 10 a 23. Mas você tem que multiplicar pela quantidade de átomos que tem nessa molécula. E a gente não está vendo que a molécula da água é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio? Então, no total, vai dar 3 átomos. Então, você vai ter que pegar 3 vezes 6 vezes 10 a 23. Tá? Ah, Jorge, se essa molécula tivesse só 2 átomos, então vai ter que multiplicar por 2. Mas percebam, se a pergunta fosse referente a átomos. Se fosse referente a moléculas, eu não iria multiplicar esse número aqui na frente. Ia ser só relacionado diretamente com 6 vezes 10 a 23, porque eu estava associando a molécula como um todo. Então, eu não preciso multiplicar uma quantidade X. Mas como é átomos, eu tenho que multiplicar pela quantidade de átomos que forma aquela molécula. Tá? Mas se a questão está perguntando em 2 mols, quantos átomos vão ter? Vão ter 3,6 vezes 10 a 24 átomos. Tá? Agora, em relação ao volume de um gás, agora eu sei que na CNTP, qualquer gás vale 22,4 litros. Então, olha o exemplo 10. Qual é a massa de 44,8 litros de CO2? Então, ele está relacionando litros com massa, tá? Considera-se que aqui é uma condição de CNTP. Então, eu vou relacionar nada mais nada menos a massa molar do composto CO2 com o volume de um gás na CNTP. Então, você sabe que se 1 mol de CO2 corresponde à massa molar dele, que é 44 gramas, né? Porque o carbono vale 12, o oxigênio vale 16, mas eu tenho que multiplicar por 2, porque são 2 oxigênios. 32 com mais 12 vai dar 44. Então, se a massa que ele está se relacionando, eu vou ter que botar 44 gramas de CO2 equivale a 22,4 litros. Mas em 44,8 litros corresponde a quanto? 88 gramas. Tá? O exemplo 11 quer saber o seguinte, qual é o volume correspondente a 2 mols? Então, relaciona o que, gente? Quantidade de matéria, que é mol, com o volume de um gás, O2, que é um gás. Então, você saber o seguinte, 1 mol de qualquer gás, nesse caso O2, vale 22,4 litros. Mas em 2 mols vale quanto? 44,8 litros.
Tá, gente? Então, no próximo slide a gente vai fazer um exemplo, um exercício que caiu na UERJ, tá bom? Para vocês terem em mente essas relações que a gente fez aqui agora, tá bom, gente? Vamos lá, pessoal. Então, aqui como foi dito, né, uma questão da UERJ, tá, de 2018, que fala o seguinte: a técnica de datação radiológica por carbono 14 permite estimar a idade de um corpo, como o de Lucy, que apresentava 1,2 vezes 10 a 12 átomos de carbono 14 quando viva. Essa quantidade em mols corresponde a... Perceba, gente, ele está falando que a técnica de datação radiológica se dá pelo carbono 14, quer dizer que o carbono tem massa igual a 14. Então, está se discutindo em que você tem o carbono 14 e que só tenha um átomo só de carbono. Não tem uma molécula, você não tem uma junção de carbono com outro átomo, ou carbono com mais uma quantidade, um C2, nada disso. Eu só tenho carbono 14. Então, a relação está associando aí mols com átomos. Então, sempre que tiver alguma coisa de átomos, gente, a gente associa a constante de Avogadro. Então, nessa proporção, a gente tem que ver o seguinte: a cada 1 mol de carbono 14, eu sei que corresponde a 6 vezes 10 a 23, nesse caso, átomos. Perceba se carbono 14 é isso. Se vamos imaginar se tivesse um C2, imagina uma outra substância. Se fosse desse jeito, eu ia ter que multiplicar 2 vezes 6 vezes 10 a 23 átomos. Mas aqui o carbono 14 ele é assim, ele é formado, ele é monoatômico, tá? Ele só tem ali só aquele átomo de carbono. Então, na questão ele está querendo saber em 1,2 vezes 10 a 12 átomos, quanto que corresponde a mols, quantidade de matéria. Então, vai pegar o quê? Nesse caso aqui é 1, né, gente? Vai ficar 6 vezes 10 a 23, certo? 6 vezes 10 a 23, vezes x, né? E 1 vezes 1,2 vezes 10 a 12. X vai aqui, esse número está multiplicando, vou passar dividindo. Então, vai ficar 1,12 elevado a 12, né? Dividido por 6 vezes 10 a 23. Fazendo essa conta, vai se obter 2 vezes 10 a menos 12, o que, George? Mols de, o que? Carbono 14. Então, essa aqui é a questão. Tá bom, gente? Então, muito obrigado, tá bom? E qualquer coisa, estamos aí, gente. Um grande abraço e tchau, tchau.